No vídeo de hoje, 8 dicas para tratar assaduras de bebê. Bom, ninguém quer ver seu bebê assado. A gente faz o possível para que ele não fique assado. Na verdade, inclusive, tem um vídeo aqui no canal, né, com dicas para evitar assaduras em bebê. Então, eu sugiro que vocês cliquem e assistam esse vídeo. Mas a verdade é que acontece, né? Independente do motivo, por um ou por outro motivo, em algum momento, muitos bebês eles vão ter assadura, tá? Inclusive, tem bebês que têm uma maior predisposição para ter assadura e outros que têm menos. O meu filho mais velho, o Léo, ele teve a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Também indico que vocês assistam, tem alguns vídeos aqui no canal que vocês podem clicar e assistir para entender o que é a PLV. E por conta dessa PLV, dessa alergia dele, né, ele tinha um cocô muito ácido. Então o que acontecia? Toda vez que o Léo fazia cocô, o cocô dele era tão ácido que por mais que eu visse que ele fez cocô, na hora eu pegasse ele, corresse pro quarto, abrisse a fralda pra fazer a limpeza, ele já tinha assado, porque era uma questão de segundos até ele assar. Isso acontece com outros bebês em outras situações, então às vezes uma virose, o cocô fica mais ácido, ele vai ter assadura. Então hoje eu vou dar as dicas para você tratar, né, a assadura quando ela aparecer. Dica número 1 e muito importante, fuja dos lenços umedecidos. Então não é que você não possa usar nunca o lenço umedecido para limpar o bumbum do seu bebê. Você pode utilizar o lenço umedecido sim, não tem problema nenhum, mas se o bebê tiver assado, evite. Por quê? Porque ele tem substâncias que podem agravar, podem piorar, podem irritar ainda mais a assadura. Outra dica, dê prioridade para limpar o bumbum do bebê com água corrente e sabão neutro. Só isso. Bom, e o que é o ideal, então, da limpeza do bumbum do bebê nessa fase? O ideal é que você limpe com água corrente e sabão neutro ou hipoalergênico. Então, tem muita gente que diz, ah, mas eu vou limpar, então, com o algodãozinho molhadinho em água morna. Tudo bem, se você não tiver como usar uma pia ou um chuveiro, né, com água corrente para lavar o bumbum do seu bebê, você pode utilizar o algodãozinho umedecido e ir passando e limpando. Mas se você tiver acesso a uma pia, se você tiver acesso a um chuveiro, lave o bumbum com água corrente. Por quê? Porque o contato, né, o atrito é menor, ele limpa mais, ele deixa a área bem higienizada. E aí tem uma dica super legal e super importante. Acabou de lavar, né, de passar água corrente, de limpar bem o bumbum do bebê, seque delicadamente só encostando uma fraldinha sem jamais esfregar. E seque bem, deixe a área bem seca, porque se ela ficar um pouquinho úmida, a chance de piorar a assadura é maior. Então a área não pode ficar úmida. Inclusive, quero perguntar, você sabia disso? Que tem que tomar cuidado para não deixar a área úmida depois da limpeza, porque isso pode piorar a assadura? Comente aqui se você já sabia ou se é uma novidade para você. E se é uma novidade bacana que você achou útil, deixa o like aqui no vídeo para eu saber também. Inclusive, outra dica aqui bem bacana para secar, né, a área é você utilizar um secador de cabelo em vez de uma toalha, porque aí o atrito vai ser menor ainda. Só que pelo amor de Deus, né, gente? Atenção! O ventinho do secador de cabelo tem que estar frio, ele não pode nem estar morno. Então você lavou com água corrente, usa o secador, seca de longe, ficou bem sequinha a área, aí você pode colocar a fralda. Dica bacana, né? Foi legal essa, não foi? Então deixa o like aqui. Bom, outra dica para tratar, né, aquele bebê que já teve assadura é evitar que aquela área tenha contato com o cocô. Então depois que o bebê já tá assado, você tem que ficar de olho nele. Se você perceber que ele fez cocô, tem que limpar imediatamente, tá? Não dá pra esperar, não dá pra deixar a fralda suja. Inclusive, não dá pra deixar a fralda suja de xixi, tá? Tem que tomar muito cuidado e também fazer várias trocas por dia, porque o xixi também é um pouquinho ácido e irrita a área. Outra dica, se for possível, deixe o seu bebê sem fralda por um período. Por quê? Porque se você não abafar a área, se essa área ficar, né, aberta, exposta assim ao ar, ficar bem sequinha, a chance de melhorar a assadura é bem grande. Outra dica também bem clara e bem óbvia é utilizar produtos adequados para fazer, né, o tratamento da área, né, a recomposição daquela pele do bebê que está machucada. Aqui na tela eu vou deixar os principais, né, ativos que tem que ter ou na pomada, ou no creme, ou no óleo de tratamento de assadura. Então fique de olho, compre um produtinho bem bacana, passe sempre na pele do seu bebê e proteja, né, ela de uma piora nessa assadura e ajude a tratar. Inclusive é uma dica que eu dou, se o bebê não está com assadura, não é necessário passar uma pomada ou passar um creme toda vez que você fizer a troca de fralda. Agora, se ele tiver assado, é importante sim o tratamento. E agora, duas dicas aí que vem lá
do tempo das nossas vovós, mas eu testei aqui em casa com os meus 2 filhos, gente, e por aqui funcionou muito bem. E por que eu digo por aqui? Porque cada bebê funciona de um jeito, às vezes o que funciona aqui em casa pro meu filho ou pro meu primeiro filho não funciona pro segundo, não funciona pro seu, isso varia muito. Uma das dicas é você utilizar maisena para tratar a assadura. Então você lavou na água corrente o bumbum do bebê, você deu aquela secadinha com o secador ou encostou levemente numa toalhinha, uma fralda muito leve para secar, depois você joga bastante maisena. E por quê? Porque a maisena ela deixa a área bem seca. E deixar a área seca ajuda, né, a tratar a assadura. E a outra dica é também utilizar um produto aí do tempo das nossas avós, que é a pasta d'água, que é um líquido bem branco, né? Por mais que ele se chame pasta, ele é um líquido branco que quando você passa, ele logo depois ele seca, né? Como se fosse uma tinta aí que secou e ele ajuda bastante no tratamento de assaduras. Aí eu também quero fazer uma pergunta aqui. Quem sabia sobre essa dica, esse macete aí da pasta d'água e da maisena? Comenta aqui. E pra quem que isso aí é novidade, tá? Porque tem muita gente que já ficou sabendo disso, com certeza, pela avó, pela mãe, pela tia. É uma dica das antigas. Bom, o que mais dá pra se fazer, né, aí pra evitar a assadura? Primeiro, troca de fralda constante, né? Como eu já falei, você não quer que seu filho fique assado, troque bastante a fralda dele. Então, você não deixando o bebê com cocô, não deixando o bebê com xixi, você diminui a chance dele ter assadura. Outra dica que às vezes também a gente não presta atenção e é uma dica bem legal, então fica de olho para você não esquecer quando o seu bebê tiver assadura. Tanto para evitar quanto para tratar a assadura, é você observar que tipo de alimento causa assadura no bebê. Porque às vezes o bebê comeu tomate, dá assadura. Às vezes o bebê comeu mamão, dá assadura. Observe. E aí esse alimento você evita dar para ele não ter assadura. Ou então, se ele já tá com assadura, você não dá para que a assadura não piore. Foi bacana essa dica também do alimento, né? Gostou? Deixa o like. Hoje tô só pedindo like. Bom, e por que é tão importante tratar a assadura? Bom, gente, o primeiro motivo é óbvio, né? Porque a assadura incomoda, a assadura dói, a assadura arde, o bebê fica irritado, o bebê sofre, o bebê chora. É um transtorno para todo mundo. Segundo motivo também muito importante é que a assadura ela pode se transformar numa micose. Exatamente. A assadura, dependendo do grau dela, se ela acabar tendo alguma fissura e se acabar entrando, né, ali algum micro-organismo, ela vira uma micose. A mais conhecida delas é a candidíase, que dá umas manchinhas vermelhas no bumbum. Eu sei porque o Léo, meu filho mais velho, teve, eu fiquei apavorada quando eu vi, porque justamente ele estava bastante assado por causa da PLV, do cocô ácido, apareceram aquelas manchas vermelhas, tirei foto, mandei pro pediatra. Na hora o pediatra falou o seguinte: Shirley, é candidíase. A candidíase ela costuma aparecer mais quando o bebê está tomando antibiótico. Por quê? Porque o organismo dele já está debilitado por conta do antibiótico, aí veio a assadura, juntou as duas coisas, candidíase. Então por isso é muito importante tratar a assadura, principalmente se o bebê estiver tomando antibiótico. E o outro motivo, né, que tem que cuidar da assadura é que pode virar uma infecção bacteriana. Muitas assaduras, elas chegam ao ponto de causar pequenas fissuras na pele do bebê. Exatamente o que o Léo teve de tão forte, de tão ácido que era o cocô dele. Por mais que eu cuidasse, ele teve pequenas fissuras. E aí o risco nessas fissuras é que alguma bactéria se aloje e acabe criando uma infecção bacteriana. Quando tem infecção bacteriana, o que acontece? Ficam uns pontinhos amarelados, como se fossem espinhas com pus. E aí sim, obrigatoriamente, né, no caso de uma micose, no caso de uma infecção bacteriana, você tem que procurar um pediatra para que ele te oriente no melhor tratamento e como vai se resolver esse problema. Bom, mas isso também vale para todos os casos, né? Sempre converse com o seu pediatra, tire dúvidas, veja com ele o que ele te orienta para fazer no tratamento de assadura, porque assadura é uma coisa comum, ninguém tem culpa, né, se o bebê teve assadura, não foi mal cuidado, só que é importante ficar de olho, por quê? Porque às vezes algo que parece inocente pode se transformar num problema maior. Espero que tenham gostado do vídeo, grande beijo e até a próxima!